Muito bem, já chegamos aqui com o programa Reavivados por Sua Palavra e vamos começar com Isaías capítulo 1. Bom, aqui no primeiro verso ele já diz visão de Isaías, é uma visão de Isaías. E o título que eu coloquei aqui foi de um comentário, Procura-se um profeta. E aqui tem a visão de Isaías e o título é esse, aliás, o verso primeiro é esse. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Bom, esse Isaías espetacular, né? O Senhor deu salvação, isso quer dizer o nome Isaías, é um lindo nome para colocar numa criança, Isaías, Deus deu salvação. Aqui diz que ele foi escrito entre 740 e 680 a.C. O Novo Testamento menciona Isaías 95 vezes. É um livro extraordinário. No primeiro verso ele já diz assim, visão de Isaías, filho de Amós, teve com respeito a Judá nos dias de Uzias. Uzias reinou, foi também chamado de Azarias, reinou 52 anos. Um dos melhores desde Davi, só que ele tentou se intrometer no sacerdócio. Ele se enalteceu, exaltou-se o coração de Uzias. Então Uzias foi cometido de lepra. Isaías foi chamado nesse período para servir a Deus como profeta, no finalzinho, lá no fiozinho de vida do rei Uzias. Ele trabalhou também com o rei Jotão, 16 anos. Foi um bom rei, quando a Síria surge no mercado, surge na situação, querendo um lugar ao sol. Depois vem o rei Acás. Esse rei Acás foi uma perdição total, porque advertido por Isaías, ele acaba fazendo uma aliança com a Síria. A Síria vinha crescendo, a Síria vinha se posicionando no mercado da guerra, conquistando reinos. E ela foi usada por Deus para dar um corretivo em Israel. Então, ele faz uma aliança com a Síria com medo, porque a Síria estava subindo e ia para Samaria e o Reino do Norte. Como depois de alguns anos aconteceu, ela tomou, né, depois de vários anos, ela tomou aí o Reino do Norte. Bom, aqui nós temos Ezequias então, 29 anos de reinado, um dos grandes reis de Israel. Ele aparece a volta do povo a Deus, um retorno do povo a Deus. O povo estava afastado, mesmo tendo reis e sacerdotes e tudo mais. E ele é famoso por ter construído um aqueduto. Então ele vai mais ou menos aí seu ministério do ano 739, por aí, na morte de Uzias, até a morte de Ezequias. E ficou mais alguns anos de Manassés, aquele que matava os filhos, que servia como holocausto, né, os filhos. Então a gente pode dividir aqui, pega uma caneta e já começa a dividir. Você pode dividir o livro em alguns capítulos, assim, blocões, né? Do 1 ao 6, ele trata dos pecados pessoais. Pecados pessoais do povo, tá? Não é nação, são pessoas. Do 7 ao 12, ele trata dos pecados nacionais dos líderes. Vai ter aqui uma boa mensagem para eles. Ele adverte sobre o julgamento, ele suplica arrependimento. Amós e Oséias escrevem nesta mesma época, só que eles escrevem para Israel. Não escrevem para Judá, para Jerusalém. Do 13 ao 22, ele condena as nações vizinhas. Então, primeiro ele fala para as pessoas, depois ele fala para os pecados nacionais dos líderes, muita gente. Depois ele fala sobre
ou condena as nações vizinhas que não eram inocentes, e Deus havia prevenido esse povo dos seus julgamentos. Aí Isaías, sempre trabalhando com um pouco de juízo e um pouco de esperança, um pouco de juízo, esperança, e aí no capítulo 24 até o 27, ele dá mensagens de esperança, canções de Espírito Santo, a glória do reino, o futuro. O futuro é importante, desse reino futuro. Israel e Judá, que vão ser apresentados como vivendo juntos novamente. Então é um livro de esperança, é um bloco de esperança. Do 28 ao 35 é a invasão da Síria sobre Israel e Judá. Isso é só um contexto, não é? Só um contexto. Depois 2 acontecimentos chave com Ezequias, que foi do 36 ao 37, o livramento de Judá. Ezequias orou, o povo todo orou. E 38 a 39, a cooperação absurda de Ezequias com os representantes da Babilônia. Do 40 ao 60 é chamado de o livro da consolação. É dirigido aos judeus exilados, para terem esperança ao voltar. E essa última parte pode ser dividida em 3 partes. 40 ao 48 vai enaltecer o pai. Do 49 ao 57 vai enaltecer o filho. E do 58 ao 66 vai enaltecer o Espírito Santo, que seria derramado. É um livro por excelência, porque nele nós encontramos muita coisa sobre o Messias. O nascimento do Messias, o ministério de João Batista, a unção de Cristo pelo Espírito Santo, a rejeição de Cristo pela nação, Cristo, a pedra de tropeço, ministério cristão aos gentios. Isso é um desafio. E sofrimento, morte e salvação. Eu sou o Salvador. Fala sobre a ressurreição, fala sobre a volta para governar como rei, a volta desse Messias para governar como rei. Então é um livro bem completo, é um livro maravilhoso, é um livro que nos ensina, e a gente vai passar por algumas coisinhas aqui, vai passar por alguns pontos. Então vamos lá para o livro, né? Procura-se um profeta, a visão de Isaías é a cena de um tribunal, Deus se assenta no tribunal como quem acusa. Aqui é a primeira parte que ele vai: ouvir os céus e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala, criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. E ele é capaz de dizer até que o boi conhece o seu possuidor, e os animais são mais dedicados aos seus donos do que o povo de Deus a ele. Ai dessa nação pecaminosa, vai ter uma porção de ais aqui, sabe por quê? São pecaminosos. Segundo, estão carregados de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. No relacionamento espiritual, eles não estavam caminhando para frente, estavam caminhando para trás, eles estavam se perdendo no caminho. Isso pode acontecer comigo, com você, se nós começarmos a andar para trás espiritualmente, deixando de ler a Bíblia, primeira coisa, deixando de orar, deixando de levar o testemunho para outras pessoas. Aí tem um monte de coisa. Então ele diz assim: porque a vez ainda ser feridos na cabeça, são as pessoas, no coração, razão e sentimento. Desde a planta do pé até a cabeça, vocês são só feridos, uma coisa só. A terra está contaminada, a terra está assolada. Então vem aqui uma porção de situações mostrando que o povo não obedecia mais. O povo não obedecia, os reis não obedeciam, o povo também não obedecia dentro desse sistema. Mas acima de tudo eles eram religiosos, porque eles iam lá, sacrificavam, eles guardavam as luas novas e tal. Aí Deus diz assim: de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Estou farto dos holocaustos.
Olha, vocês não pisam nos meus átrios, vocês só mandam a oferta. Importante ir à igreja, né? Não continues a trazer ofertas vãs. Pare. As vossas festas também já me são pesadas. Vocês não estão fazendo de coração. E multiplicais as vossas orações, não as ouço. Não as ouço. Por quê? Vocês estão fazendo orações para vocês se enaltecerem. Então, ele oferece perdão se eles se arrependessem. E começa assim: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, porque o mal era grande, era só mal que eles faziam. Aqui agora. Aprendei a fazer o bem, atentai à justiça, repreendei o opressor, defendei o direito dos órfãos. Olha, sempre aparecem os órfãos aqui. Pleiteai a causa das viúvas. Se isso não for feito, não adianta nada. Vocês são um povo que se esqueceu de mim, viraram as costas, voltaram para trás. Como é que eu posso salvar vocês? E o contexto deles, o contexto do livro, justamente é esse. É mostrar que vem um perigo iminente. Vem um perigo iminente. Que eles deveriam se voltar a Deus. E voltando-se a Deus, eles conseguiriam, através do arrependimento, claro, porque eles foram tocados pelo Espírito Santo, vem o arrependimento, eu tenho que ser uma nova criatura. Aqui está bem clarinho. E aqui o convite para a graça de Deus. Vinde, pois, e arrazoemos. Arrazoar é uma linguagem de tribunal. Vamos decidir o caso no tribunal juntos. Vinde. Arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. São duas coisas vermelhas, escuras. Então, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Façam um pacto comigo, eu vou livrar vocês. A Síria está vindo aí. A Síria está vindo aí e ela vai trabalhar e vai derrotar o Reino do Norte. Ela vai derrotar a Síria, que também está junto com o Reino do Norte. Os dois estavam juntos para atacar Jerusalém. Então ele fala, como se fez prostituta a cidade, cheia de homicidas, são rebeldes, verso 23, cheio de ladrões, praticam o suborno, tiram o direito dos órfãos, das viúvas, né? Voltarei contra ti a minha mão, purificar-te-ei, como que potassa das tuas escórias. Tira as escórias, limpa as escórias de todo o metal, vai pelo fogo. Vou restituir juízes, conselheiros, mas vocês têm que se arrepender. E os que se arrependerem, os que se arrependerem vão ser abençoados, mas os transgressores e pecadores vão ser destruídos. Ambos arderão juntamente, pecadores e transgressores, e não haverá quem os apague neste fogo. Deus vai dar a paga pela decisão deles. As consequências vão surgir. Deus está usando seus profetas para nos chamar a atenção. E ele está conseguindo chamar a atenção sua. A palavra, os profetas escreveram a palavra. Essa palavra está tocando no seu coração? Está tocando ali? Essa é uma boa pergunta. Ouvir a palavra de Deus para nos colocar no trilho de novo. Vamos orar, Pai querido. Pedimos a tua bênção para esse estudo que vamos fazer de Isaías, que possamos captar bem a mensagem deste profeta que falou o que o povo não queria ouvir, mas foi mandado pelo Senhor e cumpriu o seu papel. A iminência da destruição era muito grande e se o povo tivesse ouvido, as coisas seriam amenizadas e muito. Assim também nós estamos numa iminência de uma destruição, qualquer momento. Mas se seguirmos os seus passos, seremos felizes diante de qualquer tormenta. Ajuda-nos a entendermos isto em nome de Jesus. Amém.